Olá, vamos continuar com nossas aulas sobre ondas, sobre ondulatória. Ondas e propagação. Vamos relembrar um pouquinho alguns pontos importantes. Primeiro é frequência e período e suas fórmulas. A gente já sabe que a frequência ela é 1 sobre o período. E a sua unidade de medida é o Hertz. O Hertz, ele mede justamente a quantidade de ciclos por segundo. Enquanto que o período é a unidade do período é segundo. Então, período é tempo. Período está relacionado ao tempo de um ciclo da onda. Então, o período é 1 sobre a frequência. Vamos a um exemplo para ficar bem fixo na memória. Digamos que nós tenhamos uma frequência de 10 Hz. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a onda ela se repete exatamente 10 vezes a cada segundo. E como fica então o período? Isso quer dizer que o período é 1 sobre a frequência. Se a frequência é 10 Hz, então, se nós dividirmos 1 para 10, isso vai dar exatamente 0,1 segundo. E esse é o tempo, exatamente o tempo necessário para acontecer um único ciclo na onda. Então, se nós somarmos esse 0,1 segundo, que é o tempo de um ciclo, nós vamos chegar exatamente à quantidade de... Se nós temos 10... Se a onda se repete 10 vezes, então, se nós multiplicarmos 0,1 vezes 10, nós vamos chegar ao valor certinho. Então, a relação entre eles são inversamente proporcionais. Quanto maior a frequência, isso quer dizer um ritmo mais rápido, menor vai ser o comprimento de onda. Então, se eu tenho uma onda mais frequente, ela tem um ritmo mais rápido e o comprimento de onda dela é menor. E o contrário também acontece. Se nós temos uma frequência maior, ou uma frequência menor, melhor dizendo, o comprimento de onda vai ser maior. Então, nós vamos ver aqui na figura como que fica. Então, aqui nós temos uma frequência baixa e aqui nós temos uma frequência alta. Perceba que na frequência alta, o comprimento de onda ele é menor, enquanto que na frequência baixa, o comprimento de onda ela é maior. Então, a frequência de onda ela pode ser calculada também como o número de ondas dividido pela variação de tempo.
o número de oscilações, melhor dizendo, o número de oscilações dividido pela variação do tempo. Essa é uma forma alternativa de encontrar a frequência. A velocidade de propagação. A velocidade de propagação de uma onda é lambda vezes a frequência. Então, também pode ser dita relacionada ao período, que ficaria lambda sobre o período. Então, lambda é o comprimento de onda, F é a frequência e T é o período. Vamos a algumas regras importantes. Bem aqui. Primeira regra, a frequência. A frequência nunca, mas nunca muda. A frequência, ela depende apenas da fonte que está emitindo a onda. Então, a frequência, por mais que a onda passe de um meio para o outro, ela não muda a sua frequência. A frequência permanece a mesma, porque é uma característica da fonte. Agora, a velocidade vai depender do meio de propagação. Por quê? Porque os meios de propagação, eles vão ter diferentes densidades, diferentes temperaturas, diferentes tensões. Então, todos esses fatores alteram a velocidade de uma onda. No caso da densidade, a densidade, por exemplo, nas ondas sonoras, a onda se propaga mais rápido nos sólidos, depois vem os líquidos e depois vem os gases. Por quê? Porque nos sólidos as moléculas elas estão mais agregadas, elas estão mais juntas, elas estão mais próximo, mais perto. E isso facilita com que a vibração dessas moléculas seja mais eficiente. Enquanto que nos gases, que é a menor velocidade, os gases eles estão com as moléculas muito espalhadas, muito distantes uma das outras. E isso dificulta a propagação, a velocidade, melhor dizendo, diminui a velocidade de propagação dessa onda sonora. A temperatura é outro fator que influencia. Então, meio mais quente, a velocidade é maior, porque as moléculas elas estão mais agitadas, elas possuem maior quantidade de energia. Então, isso vai fazer com que elas tenham maior capacidade de propagar essa energia que elas recebem, que é a energia de uma onda. A outra questão está relacionada à tensão. Então, por exemplo, uma corda de violão, quanto mais esticada a corda de violão estiver, maior vai ser a velocidade de propagação ao longo dessa corda. Por quê? Por causa da tensão que é exercida nessa corda. Vamos a algumas observações. A frequência é constante, nunca muda. Se a velocidade muda, o comprimento de onda tem que se ajustar para poder manter aquela formulazinha da velocidade, tá bom? Vamos à o próximo tópico.
Reflexão de um pulso de onda. Um pulso de onda é uma